A partir de agora, você vai ficar ligado na Palavra de Deus. É momento de aumentar a sua fé em Jesus. Aumenta minha fé, me faz crescer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Programa Encontro Gospel. Músicas. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Encontro Gospel. É você ligado sempre na palavra da salvação. O que está ligado na terra, também está ligado no céu. Atenção. Agora no seu rádio, hora de refletir. Quando te contam fofocas, aplique a regra das 3 peneiras de Sócrates. Na antiga Grécia, Sócrates era considerado um grande sábio. Um dia um homem foi visitá-lo e disse: "Sabe o que me disseram sobre o seu amigo?" "Espere um pouco", disse Sócrates. "Antes de me contar, quero te colocar à prova, com o teste das 3 peneiras." "As 3 peneiras?" "Sim", continuou Sócrates. "Antes de escutar algo sobre as outras pessoas, é sempre melhor filtrar aquilo que é dito. A primeira prova consiste em dizer a verdade. Você tem certeza que aquilo que dizem do meu amigo é verdade?" "Não, apenas me disseram." "Então você não sabe se é verdade." Passamos para a segunda prova, aquela da bondade. Aquilo que você quer me dizer sobre o meu amigo é algo positivo? Não, muito pelo contrário. Muito bem. Então você está me contando coisas negativas sobre ele? Mesmo que você não tenha certeza que sejam verdadeiras? Vamos ver se você consegue passar a terceira prova da peneira. Aquela da utilidade. Aquilo que você irá me dizer sobre o meu amigo é útil para mim? Não, na verdade não. Então aquilo que você quer me contar não é certo, nem bom e nem útil? Por que você queria me contar então? Disse Sócrates. Essa história nos ensina que vivemos de muitas fofocas, que não fazem que nos provocar problemas e momentos ruins. Por isso, temos que enfrentá-las da maneira melhor. Ei, tente colocar em prática este tipo de filtro. Antes de contar algo de alguém aos outros. Se todos conseguíssemos usar esta peneira, viveríamos em uma vida melhor e em uma sociedade melhor. Rádio Milagre Gospel. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. Crise financeira vai derrubar os palcos da igreja brasileira, afirma pastor. O pastor Anderson Silva vem fazendo afirmações acerca do juízo de Deus à nação, desde que as chuvas dizimaram várias pessoas em Belo Horizonte e Espírito Santo, além de deixar centenas desabrigadas. Desta vez é a pandemia do coronavírus que o pastor atribui à lista de Deus, como castigo para o homem que tem invertido certos valores dos preceitos cristãos. Uma delas, na visão de Anderson Silva, seria o fato que os cantores que dizem adoradores não adorarem, apenas têm buscado forma de mercado no meio evangélico. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Assim diz a Bíblia. Combate o bom combate da fé.
Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. A música gospel sempre foi uma fonte de refúgio e esperança, e ninguém sabe disso melhor que Almet Ingram Miller. Sua mãe, Marjorie Ingram, era conhecida como a rainha do evangelho de Richmond, Virgínia. Em 1961, ela fundou uma das mais importantes da América. Celebraram grupos evangélicos que se apresentaram juntos por mais de 5 décadas. Os Ingramites pararam de gravar após a morte de Marjorie Ingram, em 2015. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde moras. Onde está o teu poder e o teu cuidado por nós? Não retires de nós o teu amor e a tua compaixão. Isaías 63. Sabedoria para viver melhor. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. Covid-19. Cristãos isolados no norte da África precisam de suas orações. Como muitos cristãos no norte da África são provenientes da classe média-baixa, muitos deles trabalham em empregos mal remunerados. Por um decreto de governos, muitos deles estão agora em casa, em quarentena, por causa da crise do coronavírus, e não têm como trabalhar e nem como gerar renda às suas famílias. Além disso, esses cristãos ex-muçulmanos estão isolados por causa da perseguição de sua própria família. Muitas vezes, independente dessa pandemia, eles já estavam isolados, expulsos de casa ou ainda no seio familiar, mas não recebendo atenção, alimentação ou água para sua sobrevivência. Eles geralmente não têm a rede de família para apoiá-los. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Levando a palavra de Deus até você. Rádio Milagre Gospel. A sua vida nos planos de Deus. Pensamento do dia. Foi para nos libertar do pecado e de todas as suas mazelas que Jesus veio ao mundo. Foi por amor que ele morreu na cruz, para pagar a pena por nossos pecados, como está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versículo 6. A morte reconciliadora de Jesus é uma verdade tão profunda que os estudiosos foram incapazes de analisá-la completamente. Mas como entender um gesto de amor supremo do próprio Filho de Deus, que era inocente e justo, ter morrido para pagar a pena por nossos pecados? Foi uma substituição. Um homem inocente e justo carregou os pecados de toda a humanidade, pagando seu preço. Foi assim que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Mas como entender minimamente esse mistério? O músico e pastor Cliff Barrows conta que certa feita seus filhos Bob e Betty fizeram algo errado. Embora tenham sido gentilmente repreendidos, tornaram a fazer a mesma coisa e precisaram ser disciplinados. O coração de pai amoroso de Cliff doeu ao pensar que teria de punir aqueles pequeninos que tanto amava. Assim, chamou os dois em seu quarto, tirou o cinto e a camisa e então, com as costas nuas, ajoelhou-se ao lado da cama.
ele falou para cada filho bater-lhe 10 vezes com o cinto, porque ele próprio, em vez de puni-los merecidamente, iria tomar o lugar deles no castigo. Ah, como eles choraram, mas a pena precisava ser paga. As crianças soluçavam enquanto batiam nas costas do próprio pai. Depois disso, Cliff os tomou num apertado abraço, beijou-os e então eles oraram juntos. Doeu, ele recorda, mas nunca mais precisei bater neles. Jesus foi chicoteado por todos nós, relativamente falando. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e carregou todas as nossas culpas, realizando uma plena e eterna salvação. Isso é graça de Deus. Tudo o que precisamos fazer agora é aceitar o seu sacrifício e receber o seu perdão. Isso é fé em Deus. E assim seremos seus filhos, e o seu amor inundará o nosso coração de uma paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Isso é comunhão com Deus. Depois disso, num gesto recíproco de amor, poderemos devotar a Deus o restante de nossas vidas, pois a culpa não é mais nossa. Jesus a carregou definitivamente, deu cabo dela, extinguindo-a totalmente. Agora é só graça. Agora com Wilson Tinonim. Pense nisso. Por que o viaduto em São Paulo cedeu? Depois das análises dos engenheiros, o que diz nos laudos tem a ver com a devida falta de manutenção. Infiltrações que foram gerando fissuras que geraram brechas e brechas que fragilizaram a estrutura. Isso pode acontecer nos melhores viadutos do mundo, basta que sejam tratados do mesmo modo. Podemos aplicar isso em tudo na vida. Porque famílias, casamentos, vida com Deus e outros relacionamentos também cedem. A explicação está na falta de ajustes, correções e manutenções que o dia a dia requer. Além do seu peso, o viaduto foi feito para suportar carros e caminhões que passam sobre ele. Se receber o cuidado necessário, fará isso por muitas décadas. Um dono de avião disse-me que é melhor um avião velho com manutenção em dia do que um novo sem. Verdade, o segredo então está na manutenção. Quer que sua vida espiritual ceda, deixa de orar, meditar na palavra de Deus, ir regularmente à igreja, ter comunhão com os irmãos. Quer que seu casamento ceda, deixe de observar as pequenas coisas, pare de capinar, regar, cuidar dele como se fosse um jardim. E isso cabe a tudo na vida. Esse é o lema dos bombeiros. O incêndio existe onde a prevenção falha. E segundo a ONU, cada dólar que você gasta em prevenção, você economiza 7 na correção de problemas. Então, aplique isso na vida e com a bênção de Deus, viva melhor. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. No ar, 1 minuto com Deus. Olá, ouvintes, eu já ouvi uma famosa frase que diz o seguinte: a direção é mais importante do que a velocidade. Ótimo, tá bacana, tá certo. Sabe, gente, eu já fiz muitas viagens de avião, umas curtas, outras longas, uma para perto, outras para distante. Já enfrentamos mais de 10 horas dentro de uma aeronave. Mas tem uma coisa em comum em todas as minhas viagens. Eu nunca entrei em um avião sem saber para onde ele ia. Você não entra num avião, num ônibus, num trem, só porque ele é bonito, só porque é bacana. Não, você entra porque você sabe para onde ele vai. É estranho, mas vivemos um tempo em que as pessoas não têm noção de para onde está indo. Às vezes ingressa em um local, em uma igreja, em uma instituição porque é bonito, porque é bacana, mas não tem noção para onde aquilo está indo. Eu falo também sobre relacionamentos. Muitas pessoas ingressam em relacionamentos sem ter a mínima ideia de onde que aquilo vai dar. Só porque o cara é bonito ou porque a moça é bonita. O fim disso geralmente é tragédia, é dor, é sofrimento. Isso serve pra mim, pra você líder, pra você pastor, pra você amigo. As pessoas só vão ingressar na sua igreja se elas souberem pra onde você está indo. Você tem que deixar isso bem claro. Mostre para as pessoas quais são os planos, quais são os projetos para o ministério e para elas. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça,
e um futuro cheio de esperança. Veja que interessante. Até Deus deixa claro pra gente os planos que Ele tem ao nosso respeito. E você? As pessoas que se aproximam de você, você vai a conduzir para onde? A um caminho de alegria ou de tristeza? A conselhos de vitórias ou de derrotas? Você vai direcioná-las para o topo ou para o precipício? Todo mundo que se aproxima da nossa vida, da nossa igreja, do nosso trabalho,